Ok, português, professor Muniz, vamos dar início à nossa revisão da aula de hoje. Vamos lá começar com as nossas queridas classes gramaticais, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos saber quais são as classes gramaticais das palavras que estão destacadas. Quando eu digo, as minhas duas irmãs caçulas são gêmeas. Pessoal, qual a classe gramatical de caçulas e gêmeas? Observem que caçulas está ligado ao substantivo irmãs. Irmãs é um substantivo e caçulas é uma palavra que vai dar uma característica do substantivo irmãs. Então, caçulas aqui, ó, é um adjetivo, tá? É um adjetivo. O adjetivo é a classe gramatical que vai dar aquela qualidade, aquela característica ao substantivo. Professor, por que aqui irmãs e aqui está caçulas? Ora, porque aqui o adjetivo vai estar concordando logicamente com o substantivo, né, professor? Concordância aí nominal. Irmãs, as irmãs, caçulas. Professor, e gêmeas? Gêmeas também é um adjetivo, porque gêmeas aqui está se referindo a irmãs. É uma característica também das irmãs. Então, tanto gêmeas quanto caçulas são adjetivos. Tudo bem? Professor, e quando eu digo elas moram em Brasília? Aí eu te pergunto, onde elas moram? Onde elas moram? Em Brasília. Em Brasília é. Cuidado, nós estamos trabalhando com classe gramatical, viu, pessoal? É uma locução adverbial de lugar. Professor, e não é adjunto adverbial, não? Ei, espera aí. Locução adverbial é a classe gramatical, ó. Professor, e quando é que ele seria adjunto? Certo. Toda locução é um adjunto adverbial. Porém, eu quero que vocês não confundam. Se ele pedir qual a função sintática, aí sim seria adjunto adverbial. Agora, qual é a classe gramatical de em Brasília? É uma locução adverbial. Toda locução é um adjunto adverbial, certo? Então, aqui é um adjunto adverbial que dá uma circunstância de lugar. Então, em Brasília, é um adjunto adverbial sintaticamente e morfologicamente, ou seja, é uma locução adverbial. Tranquilo, pessoal? Fechou? Vamos partindo aqui para as próximas frases. A atividade fundamental na universidade é o educar. Vamos aqui saber qual é a classe gramatical de na universidade e educar. Ah, professor, peraí. Deixa eu marcar aqui, porque educar já é um verbo, né? Mas será mesmo que é um verbo isso aqui? Mas deixa ele aqui, de stand-by, já que a gente volta nele. Atividade fundamental na universidade. Opa, na universidade passa uma circunstância, não passa? Qual a classe gramatical que passa uma circunstância, pessoal? Só pode ser o advérbio ou a locução adverbial. Qual a diferença do advérbio para a locução adverbial? É porque na locução adverbial tem dois ou mais termos, ó. Tem uma preposição dentro. O advérbio é só uma palavra. Então, na universidade é uma locução adverbial de lugar, certo? Ah, professor, tranquilo. Beleza, locução adverbial de lugar. Isso aí falou, então eu estou acreditando na universidade. Perfeito. Professor, e educar não é verbo, não? Eu educo, tu educas, ele educa. Meu amigo, observe uma coisa. Quando eu falo, eu eduquei o garoto. Se for dentro desse contexto, seria verbo. Agora, quando eu digo o educar, eu acabei de colocar um artigo e ele substantivou uma classe gramatical. Ou seja, nesse caso aqui, nessa frase, educar não está sendo como um verbo. Eu digo o educar. O educar. O artigo, ele substantivou o verbo. Então, nesse caso, ele não funciona como verbo. Ele vai estar funcionando como um substantivo. Professor, como é o nome disso aqui? Anote aí.
É derivação imprópria. É a forma como é que acontece a formação dessa palavra. O educar, quando o artigo ele tem a capacidade de mudar a classe gramatical de uma palavra, o educar, ele deixa de ser verbo e nesse contexto ele funciona como um substantivo, até porque uma das características do substantivo é a presença do artigo ao lado. O artigo ele vai estar substantivando aquele verbo, transformando ele em um substantivo. Então, acabamos de classificar essas duas palavras. Vamos aqui à nossa frase de baixo. Vamos lá. A venda da casa e dos apartamentos dividiu a opinião da família. Ei, a venda da casa e a opinião da família. Presta atenção no que eu vou falar com vocês. Muniz, quando eu digo a venda da casa, eu vou te perguntar o seguinte, ó. Me diga uma coisa, é a casa que está vendendo ou é alguém que está vendendo a casa? Te pergunto, da casa está sendo passiva ou ativa? Alguém está vendendo a casa. A casa é vendida. Então, aqui está na passiva. Olha que interessante. Professor, quando eu tenho um termo que está se ligando a um substantivo, e esse substantivo aqui, ó, ele é um substantivo abstrato. Como assim, professor, abstrato? Ó, a venda. Venda é um substantivo abstrato. Venda é um substantivo. A venda, ela depende de pessoas para ela existir, ó. Ela não existe por si só. Não é igual um cachorro, uma cadeira. Venda depende de uma pessoa praticando uma ação de vender. É uma ação. Então, é um substantivo abstrato. Ora, se é um substantivo abstrato e esse termo aqui que está se ligando ao substantivo está sendo passivo, eu já ensinei em aulas passadas que isso aqui é o quê? Só pode ser um complemento nominal. Ah, professor, então toda vida quando esse termo é passivo, ele vai ser um complemento nominal. Agora, olha o exemplo dessa frase ao lado. A venda da casa e dos apartamentos dividiu. Quem divide, divide algo. Dividiu o quê? A opinião da família. Perfeito. Aqui a gente tem um verbo transitivo direto, certo? Mas eu não quero saber disso, não. Eu quero saber qual a função da família. Ó. A opinião da família. Agora eu te pergunto. Da família se liga a um substantivo abstrato, opinião, ó. Substantivo abstrato. Professor, presta atenção. É a família que está dando a opinião ou é alguém que está dando a opinião para a família? Responde aí. Responde aí. Agora é a família que está dando a opinião. Então, aqui nesse caso, é a família que é ativa. Se ela é ativa, ou seja, se ela é que pratica a ação, então você já pode marcar isso aqui como adjunto adnominal. Os adjuntos adnominais, eles são formados por locuções adjetivas. Ah, professor, então isso aí também é uma locução adjetiva? É. Sintaticamente é chamado de adjunto adnominal. Toda locução adjetiva é um adjunto adnominal, certo? Então, essa frase, ela nos reflete bem essa diferença entre o que é um complemento e o que é um adjunto. O complemento, você percebe que aquele termo que nós estamos analisando, ele está sendo passivo. A venda da casa, ó, a casa é vendida. Quando eu digo a opinião da família, é a família que tem a opinião. Então, nesse caso, a família é ativa. Então, nesse caso da família, é uma locução adjetiva e, sintaticamente, lógico, chamado de adjunto adnominal. Tranquilo? Então, revisando o que a gente já estudou, vimos o adjetivo, vimos a locução adverbial, vimos os adjuntos adverbiais aqui, que são representados pelas locuções adverbiais, vimos a derivação imprópria, né? O verbo, ele deixa de ser verbo e quando a gente coloca o artigo, ele passa a funcionar como substantivo. Vimos a diferença entre complemento e o adjunto. Fechou? Tranquilo? Ah, professor, que tranquilo. Então a gente está revisando tudo que a gente estudou no português do zero, né? Confia na técnica. Vamos aqui mais uma frase. Ocorreram, durante a reunião, bastantes divergências. Aí eu te pergunto, Muniz,
Bastantes divergências ocorreram. Olha lá, bastantes divergências ocorreram. Então, bastantes divergências, a gente pode até falar que é um sujeito, ó. E ocorreram é o verbo. Ocorreram bastantes divergências. Bastantes divergências ocorreram. Tá? Professor, mas eu não quero saber se é sujeito ou que é verbo, não. Estou querendo saber qual é a classe gramatical de durante a reunião e bastantes. Ei, pergunta para o verbo, garoto. Quando ocorreu a reunião? Quando ocorreu a reunião? Quando é que essas divergências aconteceram, ocorreram? Quando? Durante a reunião. Opa, isso aqui me passa uma circunstância. Circunstância de quê? Coloca aí no chat. Circunstância de tempo. Opa, durante a reunião, meu amigo. Isso aqui só pode ser uma locução adverbial de tempo. Opa, professor, que bacana. E bastantes? Quando eu digo bastantes divergências, professor, peraí, eu acho que na aula passada o senhor falou a diferença de bastantes como advérbio, bastantes como adjetivo e bastantes como pronome indefinido. Quando eu falo bastantes divergências, ora, se está no plural, você já descarta, olha o bizu, ó, descarta ser um advérbio, certo? Por quê? Porque advérbio é a classe gramatical que não varia. Ela é invariável. Ah, professor. Quando eu digo bastantes divergências, muitas divergências, eu não sei definir a quantidade de divergências. Então, bastantes aqui está funcionando como um pronome que indefine o substantivo divergências. Aqui só pode ser um pronome indefinido. Ah, professor, peraí que agora o senhor está fazendo eu relembrar tudo aquilo que o senhor deu no curso do português do zero, né? Isso. Beleza? Então, bastantes aqui funciona como pronome definido e durante a reunião como locução adverbial de tempo. Vimos também em uma aula de pontuação que, quando eu falo durante a reunião, vimos que é uma locução adverbial que está deslocada. E eu te pergunto sobre essas vírgulas, porque a gente já estudou em uma aula de pontuação. Será que essa locução adverbial que está entre vírgulas, ela é curta ou ela é longa? Pessoal, 3, dependendo de algumas bancas, já considera como longa. Então, essas vírgulas poderiam ser obrigatórias. São vírgulas obrigatórias, porque elas isolam um adjunto adverbial que está deslocado, porque ele deveria estar no final da frase, ó. Qual seria a ordem correta da frase? Bastantes divergências entre os diretores ocorreram durante a reunião. Só que ele colocou o durante a reunião lá no início. Ocorreram durante a reunião, então, se ele deslocou da sua ordem normal, e você perceber que essa locução adverbial aqui, ela é longa, você já bota que essas vírgulas são obrigatórias. Então, aqui é um conjunto. O português, na gramática, é um conjunto. Observem que é obrigatório, elas são obrigatórias, essas vírgulas aí, e para isolar o adjunto adverbial que foi deslocado. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Ok. Agora vamos revisar uma coisa que a gente já estudou nas nossas aulas de regência verbal. O que é regência verbal, Muniz? Regência verbal é o verbo. Você vai lembrar do verbo. O verbo, dependendo do contexto, ele pode reger diversas coisas. Ou ele rege só um complemento direto, ou ele pode reger um complemento indireto, ou ele pode reger dois complementos, um direto e um indireto, ou ele também não pode reger nada quando ele é intransitivo, ou ele pode indicar um estado da coisa. Olha que interessante. O verbo, de acordo com o seu emprego nas frases, ele muda a regência. Quer ver? Ó? Agora eu queria que vocês prestassem atenção só numa coisa. Eu quero que vocês me identifiquem quais são as preposições daqui. Ó. Aus é uma preposição. Aus é uma preposição. Certo? Au. O que é o au? Olá.
É a contração de A mais O. Certo? Quando tem preposição, é porque vai ser indireto. Olha lá. O réu falou a verdade. Quem fala, fala alguma coisa. Falou a verdade. Opa, o verbo exige preposição? Não. Então, aqui ele é verbo transitivo direto. E a verdade é o objeto direto. Então, aqui nós estamos diante de um verbo transitivo direto. Olha essa outra. O réu falou aos promotores. Olha que dependendo do contexto, ele já mudou. Ó. O réu falou aos promotores. Ele está falando a uma pessoa. Quando é verbo falar se referindo a pessoas, ele já passa a ser o quê? VTI, verbo transitivo indireto. Quem fala, fala a alguém. Olha que dependendo do contexto vai mudar a regência. Então aqui já passa a ser objeto indireto. Então aqui o verbo falar, ele é verbo transitivo indireto. Vamos à próxima. Olha agora o contexto que nós vamos empregar o verbo falar. O réu falou muito. Opa, muito, pessoal. É um advérbio de intensidade. Certo? O réu falou. O réu falou. Se ele falou, está falado. Acabou. Não existe a presença, não exige a presença de quê? De complementos diretos ou indiretos. O réu falou, acabou. Sentido completo. Aqui é verbo intransitivo. O verbo intransitivo é quando ele não exige nem objeto direto, nem objeto indireto. Então, nesse caso, aqui, né, um verbo intransitivo. Ah, professor, que bacana. E esse muito aí é um advérbio de intensidade, Muniz? O réu falou a verdade aos promotores. Olha o contexto agora do verbo falar. Quem fala, fala alguma coisa a alguém. Opa, ele exigiu os dois na mesma frase. Ó. As duas, a primeira frase e a segunda agora foram empregadas dentro de um mesmo contexto. Ó. O réu falou a verdade aos promotores. Quem fala, fala algo a alguém. Opa, se ele exige dois complementos na mesma frase, meu amigão, só pode ser um verbo bitransitivo ou chamado de verbo transitivo direto e indireto. A verdade é o objeto direto, porque ele não tem a preposição, e aos promotores é o objeto indireto. Como é o nome desse verbo, Muniz? Anote aí, ó. É um verbo bitransitivo, ou também chamado de VTDI. O que é VTDI, Muniz? Verbo transitivo direto e indireto. Ok? Quem fala, fala algo a alguém, depende do contexto da frase. A ministra está preocupada. Me diga uma coisa, verbo estar. Dependendo do contexto, ele muda a sua transitividade. Quando eu digo, a ministra está preocupada, esse verbo estar, ele indica uma ação ou o estado da pessoa? Coloca no chat. É lógico, Muniz. Quando eu digo a ministra está preocupada, é o estado dela. Não é uma ação, é o estado. Então, verbos que indicam o estado, você já sabe que é um verbo de ligação. Preocupada é um adjetivo, porque se refere à ministra. Professor, mas não é advérbio de modo não? É não, meu amigo. Sabe por que não é advérbio? Porque você coloca uma palavra masculina. O garoto está preocupado. A ministra está preocupada. Então, se houve a variação do masculino para o feminino, eu não posso dizer que isso aí é um advérbio. Preocupada é um adjetivo que se refere à ministra. Preocupada é um predicativo do sujeito, tá? Então, aqui, o verbo estar indica estado, ele é um verbo de ligação. Agora, olha o outro contexto que eu vou passar para vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos bater 120 pessoas na aula hoje. Vamos lá. A ministra está em Brasília. Olha que agora não é estado,
mas ela está praticando a ação de permanecer em Brasília, ela está lá. Aqui é um verbo que indicação, é verbo intransitivo. A ministra está, ela está. Professor, e em Brasília é o quê? Em Brasília é adjunto adverbial de lugar. Circunstância de lugar. Então, aqui é um verbo intransitivo. Muniz, e em Brasília? Em Brasília, meu amigo, é uma locução adverbial de lugar. Passa uma circunstância de lugar, meu amigão. Tá bom? Então, pessoal, cuidado com a regência, que ela pode mudar de acordo com o seu texto que você está lendo. Não existe no português uma coisa bonitinha, concreta. Verbo falar sempre vai ser isso. É não, garoto. A língua portuguesa, ela muda de acordo com o texto. Você pode é a língua mais difícil que tem. Então você tem que saber, de acordo com o texto, pode mudar a transitividade. Tá bom? De acordo com o emprego na situação, muda a transitividade. Por isso que eu coloquei o mesmo verbo em situações diferentes, para que vocês percebam que, dependendo da forma como é falada, muda a transitividade. Beleza? Vamos aqui continuar com alguns verbos que eu acho que pode cair na prova de vocês e que nós já estudamos aí em aulas passadas. Vamos lá. Já paguei a conta. Quando você usa o verbo pagar, ele depende. Se for se referir a pessoas, ele é verbo transitivo e indireto. Mas se ele se referir a coisas, ele vai ser verbo transitivo direto. Ou seja, se é verbo transitivo indireto, ele exige preposição. Vamos lá. Já paguei a conta. Quem paga, paga algo. Por quê? A conta. Por quê? Porque conta é uma coisa, não é uma pessoa. Então, aqui ele está como verbo transitivo direto. E a conta está como objeto direto. Agora, olha o emprego dele quando ele vai se referir a uma pessoa. Já paguei, quem paga, paga alguém. Ó, pagou ao jardineiro. Ao jardineiro é objeto indireto. E o verbo pagar funciona como transitivo indireto. Professor, quer dizer que muda de acordo com o contexto? É, e você não pode errar uma questão dessa na prova. Cuidado com esse verbo pagar aí, hein? Já tivemos aulas de regência verbal. Agora vamos para o próximo verbo. Verbo assistir. O verbo assistir é um dos mais cobrados em prova, dependendo do contexto. Se o verbo assistir for empregado no sentido de ajudar, ele não exige preposição. Ele vai ser transitivo direto. Se ele for empregado no sentido de almejar, não de almejar não, né? No sentido de ver, aí ele vai ser transitivo indireto. Quer ver, ó? Assistir a um filme maravilhoso. Quem assiste, assiste a. Esse assistir está no sentido de ver. Se ele está no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto. Ó. Tá aqui a preposiçãozinha. Ó. Quem assiste, assiste a. Esse a é preposição. Muniz, por que é que não tem crase? Vou te explicar. Lembra que eu disse para vocês? Quando tem um artigo indefinido na frente, impede a crase. Então, o verbo assistir no sentido de ver, ele exige a preposição a. Professor, coloca um exemplo aí no sentido de ajudar. Assisti meus amigos quando precisaram. Ou seja, no sentido de ajudar. Se ele tiver no sentido de ajudar e não tem erro, ele vai ser transitivo direto. Porque quem ajuda, ajuda alguém. Quem ajuda, ajuda alguém. Ele ajudou meus amigos. Então, o verbo assistir no sentido de ajudar, ele é transitivo direto, não exige preposição. Se ele estiver sendo empregado no sentido de ver, ele é transitivo indireto, então ele vai exigir preposição. Não esqueçam desse detalhe, tá? Vamos continuando. Verbo aspirar. Também já vimos em aula, é mais uma revisão para a gente não esquecer. Se for o verbo aspirar no sentido de almejar, o que é que você pode aqui tirar? Ele vai ser transitivo indireto. Como assim, Muniz? Quem aspira, quem almeja, almeja alguma coisa.
Quem aspira, aspira ao cargo de consultor legislativo. Esse ao cargo de consultor legislativo seria o objeto indireto e aspirar no sentido de almejar, ele sempre exige a preposição, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Muniz, e se for o verbo aspirar no sentido de inalar? Inalar. Ó, prenda a respiração para não aspirar o gás. Quem inala, inala algo. Ele vai aspirar o gás. Ó, não tem preposição. Objeto direto, verbo aspirar, verbo transitivo direto. Ok? Opa, vai mudar a regência de acordo com o contexto. No sentido de inalar, ele é transitivo direto. No sentido de almejar, ele vai ser transitivo e indireto. Pessoal, deu para entender até o momento? Tranquilo? Vamos passando para o próximo. Verbo implicar. Vamos lá. E o verbo implicar, Muniz? Que o senhor falou tanto, tem uma aula, pessoal, no Português do Zero, só de regência verbal. Só disso. Só tem uma aula só disso. Vocês têm que se acostumar. Colocar essas aulas em dias. Vamos lá. O verbo implicar, ele tem um texto diferente. Se for no sentido de frescar, como a gente diz no Ceará, no sentido de quê, professor? De implicar mesmo, de ser chato com a professora, ele exige a preposição com, ó. O garoto implicou, quem implica, implica com alguém, com a professora. Aí ele vai ser verbo transitivo e indireto, que ele exige a preposição com, certo? Beleza, professor Muniz, tranquilo. Professor, estou tão animado, estou tão feliz com essa nova plataforma. Tá ficando tão legal o curso, né, professor? Que coisa boa. É isso aí. A gente sempre trabalha em prol de vocês, tá? Vamos lá. Se você emprega o verbo implicar no sentido de acarretar, como assim acarretar, professor? Como assim? A denúncia implicou a demissão. Professor, mas não é implica em? Não é implica em, não, tá? Não é implica em, não. Não escreve isso, não. Se implica, implica algo. Não é implica em. A denúncia implicou algo, implicou a demissão do servidor. Ele é transitivo direto. E a demissão, logicamente, é objeto direto. Professor, então quer dizer que não implicar no sentido de frescar, né? Que o senhor disse aí, no sentido de ser fuleiragem, ser chato, exige o com, né? É. Se for no sentido de acarretar, não exige a preposição em. Quem implica, implica algo. A denúncia implicou algo. Não é implicar em algo, não, tá? Não esqueçam desse detalhe. Ok. Encerrando a parte de regência, vamos relembrar o que a gente viu na aula também de concordância. Coloquei alguns casos. Vamos relembrar nada como a repetição. Nada como a repetição. Repetição, repetição, repetição. Leva à exaustão, repetição, repetição, repetição. Leva à perfeição. De novo, repetição, 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 repetição. Vai te deixar exausto. Mas essa exaustão, ela vai te levar à perfeição. Então, vamos lá? Vamos relembrar os principais casos de concordância? Bora, professor. Vamos lá. Casos de concordância verbal que podem cair na sua prova. Casos que envolvem porcentagem. Expressões partitivas que envolvem porcentagem. Vamos lá. 80% do povo brasileiro esperam ou espera punição dos corruptos. Professor, será que eu posso empregar essas duas formas? Em 80% do povo brasileiro esperam ou espera a punição dos corruptos. Será que eu posso empregar essas duas formas? Vamos lá. Quando eu tenho expressões que envolvem porcentagem, por exemplo, 80% do povo brasileiro, 20% do povo brasileiro, 40% do povo brasileiro, 80%, 90% do povo brasileiro. São partes. São partes, não é um todo, é a parte, 80%, não é o todo. Quando envolvem expressões partitivas, nós podemos empregar duas formas de concordância com o verbo. O verbo vai poder ficar tanto no plural quanto no singular. Mas presta atenção.
Se ele fica no plural, ele vai concordar com o numeral. Por quê? Porque se o numeral aqui for igual ou maior que 2%, a concordância do verbo vai ficar no plural. Professor, mas o senhor falou também que pode ficar no singular, né? É. Mas se ficar no singular, ele vai concordar com quem? É com 80%, é? Não. Calma aí. Se ele ficar no singular, ele vai concordar com o povo. O povo está no singular, ó. Então, a ideia, o grande tchan do negócio, é porque esse caso de concordância, ou você pode concordar com a porcentagem, ou você concorda com a parte específica. 80% de quê? Ah, do povo, né? É o povo. Então, nesse caso, se você concordar com o povo, você vai ter que escrever espera. 80% do povo brasileiro espera punição de corruptos. Mas também você pode escrever 80% do povo brasileiro esperam. Por quê? Porque se eu colocar esperam, vai concordar com os 80%. E 80% é lógico que é maior do que 2%. Muniz, mas se tivesse 1,5? Ora, se for 1,5, então vai ficar no singular, porque é abaixo de 2. Vamos lá. 1,9% da população acredita na lisura do processo. Por que aqui está no singular? Acredita. Não é acreditam, não? É acredita. Sabe por quê? Ou ele vai concordar com 1,9%. Opa, 1,9% é abaixo de 2. Então aqui é singular. Ou ele concorda com a população. Ah, professor, 1,9% de quê? Da população. Independente, aqui sempre vai ficar no singular. Por quê? Porque se ele concordar com 1,9, ele está no singular. Se ele for concordar com população, também está no singular. Então, aqui nesse caso, meu amigão, sempre vai ficar no singular. Ó. Acredita. Não pode ser acreditam. Não é 1,9 da população, acreditam. Não, é acredita. Ah, professor, entendi. Outro caso. Se você pega essa expressão, ó, 50% dos funcionários apoiaram a decisão da diretoria. Ixi, professor, peraí. Então pode ser apoiaram e apoiar. Apoiou, né não? No singular? Não, cara. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Toda vida que tem um artigo e esse artigo tá no plural, você esquece isso daqui e vai concordar só com o artigo. Ah, professor, quer dizer que esse macete. É, sim. Você concorda só com o artigo, ó. 80%. Não esquece, se ele colocar o artigo, os 20%, os 40%, os 80%, não importa. Porque ele vai estar concordando com o OS, que é o artigo. Entendeu, macete? Ah, professor, mas se não tiver o artigo, deixa eu apagar aqui. E se não tiver o artigo? Meu amigo, vamos supor, esquece o artigo. Vamos supor que está só 50% dos funcionários. Esquece isso aqui, ó. Esquece aqui. Vamos supor que a frase começa só daqui para frente. E aí, como é que fica? De qualquer forma, vai ficar no plural. Sabe por quê? Porque ou ele concorda com 50%, que é acima de 2, ou se ele for concordar com o funcionário, também está no plural. Então, nas duas, de qualquer forma, sempre vai ficar no plural. Vocês estão me compreendendo? Olha a jogada. Então, assim, nessas questões é macete, pô. Não vai ficar quebrando cabeça com isso aqui, não. Então, esse macete aí, vocês já podem levar para a prova de vocês, tá? Próximo caso. Chegaram ou chegou o documento e a multa. Opa, o sujeito está lá na frente, né, professor? É. Quando o verbo está aqui atrás, ó, chegaram ou chegou, você pode ter duas formas de concordância. Ou você faz uma concordância atrativa, chegou o documento, concorda com o mais próximo, ou você concorda com os dois, o conjunto inteiro. Então, a gente chama de que de sujeito pós-posto. Quando o sujeito está na frente do verbo. Por exemplo, chegaram ou chegou o documento e a multa. As duas formas estão corretas. Ou você deixa no plural, ou você deixa no singular. Se você deixa no singular, ele está concordando com o mais próximo, que é o documento. Se você deixa no plural, ele está concordando com o conjunto, que é o documento e a multa. Fechou? Então, nesses dois casos aqui,
Ou você concorda com o mais próximo ou com o geralzão. Professor, existe a possibilidade de sempre ser isso aqui sendo plural? Existe. Se a concordância é atrativa, vamos supor que esse, esse substantivo aqui, que ele está concordando aqui com o verbo, fosse no plural. Ora, se ele tivesse no plural, sempre ia ficar no plural, porque ou ele concorda aqui com o mais próximo, ou ele concorda com o todo. Então, existe a possibilidade dele ser plural ou singular quando o termo atrativo está no singular. Entendeu? Então, quando o sujeito está na frente dos dois verbos, existe a possibilidade. Ou ele fica aqui no plural, ou ele fica no singular. Se ele ficar no singular, ele concorda com o mais próximo, que é documento, ou ele concorda com o conjunto. Beleza? Fechou? Então, pessoal, são os principais casos que vão cair na prova de vocês. Professor, por que você não dá aula logo de tudo, bota os casos tudinho? Meu amigo, tempo é ouro. Vamos focar, pelo menos saber os principais. Vamos tentar saber os principais. Se sobrar um tempinho, a gente vai lá e faz aqueles casos mais específicos, tá bom? Isso aqui é porque o que eu vi que cai mais em prova é isso aqui. Beleza? Vamos lá. Outros casos. Esse aqui eu já deixo um alerta. Por quê? O verbo haver no sentido de existir, cara, é campeão de prova. Vamos lá. Havia muitas pessoas na sala. Verbo haver no sentido de existir, sempre no singular, certo? Independente se o termo da frente está no plural ou não, sempre no singular. Fechou? Havia muitas pessoas na sala. Acabou. Verbo haver no sentido de existir, ele vai lá colocar na prova que haviam, não é haviam, é havia. Ou então há. Por exemplo, há vários problemas na empresa. Não é hão, não é haverão, é há vários problemas. Sentido de existir, ó. Se tiver no sentido de existir, nesse caso aqui, ele fica no singular. Fechou? Ei, Muniz, mas espera aí. E se eu tiver a própria palavra existir? Ora, se tu tiver a própria palavra existir, aí ele vai concordar com o sujeito, ó. Vai ficar no plural. Quer ver? Existiam muitas pessoas na sala. Por que é que aqui existiam tá no plural? Porque está concordando com o sujeito muitas pessoas. Ah, é porque está no plural, né? Tá aí, meu amigo. Pessoas não tá no plural? Então, existiam. Agora, se tu for empregar o a, verbo haver aí, meu amigo, já sabe que tem que deixar ele no singular. Fechou? Então, cuidado com esse macete aqui. Outro bizu. Verbo haver no sentido de existir, ó. Aqui é sujeito inexistente. E muitas pessoas funcionam como objeto direto. Se você empregar o próprio existir na frase, o verbo existir aqui, ó, muitas pessoas deixam de ser objeto direto e aquele já passa a ser sujeito. Ó. E existir, verbo intransitivo, e verbo haver, ele é transitivo direto. Pega esse macete aí, viu? Cuidado que na inversão muda. Então, pessoal, para a prova, verbo haver, no sentido de existir, é um verbo que sempre vai ficar no singular, no aspecto de concordância verbal, ok? Vamos partindo aqui para a próxima. Sujeitos. Tivemos aulas de sujeito. O aluno ele tem a obrigação de estar lá. Já está mais de 2 meses, já deu tempo de ver todas essas aulas, né, professor? Meu amigo, o mundo gira e eu quero que vocês completem a frase. Vai lá. O mundo gira e o aluno se... Coloca no chat. O mundo gira e o aluno se vira. Acertou, Ramon. O mundo gira e o aluno se vira, meu amigão. Não é o professor que tem que ficar lá te puxando tua orelha, não. O professor já está dando uma artigada aqui para você. O mundo gira e o aluno se vira. Bora lá? Vamos lembrar os principais tipos de sujeito? Bora. Ei, dependemos de Deus. Quem? Nós. Nós dependemos, ó. Tava o quê? Sujeito oculto. Sujeito oculto. Nós dependemos de Deus. Professor, elegeram novos representantes. Quem elegeu? Não sei. Eles. Se você encaixa eles, meu amigão,
e você não tem nenhum referente textual para saber quem é essas pessoas, isso aqui só pode ser o quê? Sujeito indeterminado. Macete aqui para vocês, ó. Se encaixar eu, tu, ele, nós e vós, é oculto. Se encaixar o eles, depende. Se tiver determinante anterior, vai ser oculto. Se não tiver determinante, vai ser indeterminado. Então, indeterminado. Indeterminado. Fechou? Fechou, Muniz. Então, anota aí, ó. Eu, tu, ele, nós, vós. Oculto. Se encaixar o eles, indeterminado. Bora lá. Vimos também. Confia-se em medidas eficazes. Quem confia? Não sei. Qual é o sujeito dessa frase? Quem está confiando? Eu não sei, meu amigão. Confia-se. Não sei. A frase não me dá a pessoa que praticou isso. Só pode ser indeterminado também. Cuidado, não vão confundir o indeterminado com o oculto. O oculto, ele tá. Você consegue encaixar ele na frase. É como se estivesse faltando uma coisa. Aí você vai lá e completa. No indeterminado, não. No indeterminado, você não consegue saber qual é a pessoa que praticou aquilo. Então, nesse caso, esse se ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Confia-se em medidas eficazes. Não sei quem está confiando, não sei. Certo? Choveu. Verbos que indicam fenômeno da natureza é oração sem sujeito. Verbo que indica fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu, trovejou, relampejou. Oração sem sujeito. Ah, professor, o senhor acabou de falar na aula passada. Havia cédulas na China. Verbo haver no sentido de existir. Oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir. Oração sem sujeito. Existiam cédulas na China. Se for o próprio verbo existir, cédulas existiam. Cédulas é sujeito simples. Por que simples? Porque só tem um núcleo. As cédulas. Então, aqui, existiam cédulas na China, cédulas existiam. Então, aqui, sujeito simples. Quem é o sujeito? As cédulas. As cédulas existiam. Ponto final. Verbo existir, verbo intransitivo. Pessoal, gostaram dessa revisão aí dos tipos de sujeito? Mostrei os principais que caem em prova e que a gente já estudou na nossa aula de sujeito. Fechou? Não esqueçam do nosso amigo oracional. Quem é o sujeito oracional, Muniz? Hein? Quem são os sujeitos oracionais? Olha como o nome ele é autoexplicativo. Oracional é porque tem uma oração dentro dele. Ah, professor, é oração? É? Não, não é... Cuidado, pessoal, não é oração que você vê lá na igreja, não. É outra oração aqui. Oração é uma frase que tem um verbo dentro. Só isso. Professor, se eu tenho uma frase que tem um verbo, tem uma oração. Se eu tenho uma frase que tem dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho uma frase que tem três verbos, eu tenho três orações. Ah, então o que identifica a oração é o verbo, né, professor? É. Quando eu digo praticar exercícios frequentemente é bom para a saúde. O que é bom para a saúde? Praticar exercícios frequentemente. Isso aqui é o sujeito. Ah, é o sujeito, professor? É. Aí. Praticar exercícios frequentemente é bom para a saúde. O que é bom para a saúde? Praticar exercícios frequentemente. Tem verbo dentro? Tá aqui, ó, praticar. Ah, então é sujeito oracional, né? É. Sujeito oracional, verbo sempre no singular. Pega o bizu. Verbo sempre no singular e na terceira pessoa. Terceira pessoa. Anote aí. Ele é.
Tá bom? Não, não necessariamente vai iniciar com que, não. É uma das formas. É uma das formas, tá bom, Erison? Beleza? Então não esqueçam do sujeito oracional. Ahn, depende, Diego. Praticar exercícios frequentemente é bom para a saúde. Vamos transformar essa frase? Bora. Eu gosto é do desafio. O aluno que me desafia, eu gosto. E eu vou transformar essa frase agora, ao vivo e em cores. Vamos lá? É bom para a saúde que se pratique exercícios. Oh, meu Deus. Caneta que tá ruim já. Tá errando tudo. Exercícios frequentemente. Olha o que eu fiz agora, coloquei o tão sonhado que vocês queriam, ó. Olha aí, Diego, ó. É bom para a saúde, isso. Isso é bom para a saúde. Opa, isso aqui é um sujeito oracional, professor? É, mas aí agora eu coloquei o quê? Por quê? Porque isso daqui era uma oração subordinada substantiva, subjetiva, porque ela funciona como sujeito, reduzida de infinitivo. Mas isso aqui são temas para a próxima aula. Beleza? Oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Professor, eu peguei essa frase e transformei colocando o quê? Isso. O que foi que o senhor fez? Eu acabei de desenvolver a oração. Ela estava reduzida e eu desenvolvi ela. Diego, deu para entender? Então, continua sendo sujeito oracional do mesmo jeito. Agora eu vou dizer para você. Toda oração subordinada substantiva subjetiva é um sujeito oracional. Acabei de comprovar que toda oração subordinada substantiva subjetiva é é um sujeito oracional. Fechou? Então é isso daí. Anote isso aí para a sua prova. Vamos lá. Próxima. Crase! Eita, será que essa aqui vai cair na prova, hein, Muniz? Bora, coloquei só alguns exemplos. Coloquei só alguns, não deu para colocar todos na revisão. Vamos lá. Eu fiz referência a projetos. Quem faz referência a. Por que aqui não tem crase? Porque projetos é uma palavra que está no plural. Se a palavrinha está no plural e esse aqui está no singular, meu amigão, não tem crase. Diante de palavras que estão no plural, não tem crase. Eu fiz referência às mudanças. Opa, agora eu coloquei no plural. Agora vai ter. Ó. Quem faz referência a as mudanças. Tem crase? Tem. Por quê? Porque quem faz referência a mais as mudanças. Eu vou mostrar para vocês o que é uma crase, ó. Ó, quem faz referência a. Esse a é uma preposição que vem da regência do verbo referir. E esse outro a é um artigo que se refere ao substantivo feminino, mudanças. Aí o que é que vai acontecer, ó? Vai fundir o Vegeta com o Goku, vai dar o quê? O Godita, né? A crase, a tão famosa crase. Crase é isso, é uma preposição onde você pega um artigo, junta os dois e faz o quê? Forma a crase. Né, professor? Fusão. Crase, pega uma preposição com artigo, juntou. Logo, o artigo tem que ser feminino, lógico. Fundiu os dois, já era. Virou crase. Então, diante de palavras masculinas, meu amigo, e se você perceber que o verbo rege a preposição, se não tiver nenhum daqueles casos que impede a crase, vai ter crase.
Beleza? Então, fechou. Bora lá. Eu fiz referência à sua mudança. Vamos lá. Quem faz referência a. Por que é que não vai ter crase aqui? Agora, peraí. Peraí. Sua é um pronome possessivo feminino. Né, professor? Diante de pronome possessivo feminino, qual é o bizu? Diante de pronome possessivo feminino no singular, o que, é que a gente aprendeu na aula de crase? A crase é facultativa. Então, pegou um pronomezinho pessoal, meu amigo. Pessoal não, possessivo. E ele está no singular, feminino, lógico. A crase é facultativa. O que é facultativa? Pode colocar, como também pode tirar. Então, nessa frase eu posso colocar, como também eu posso retirar a crase. Por quê? Porque no caso aqui, pessoal, quando você está diante de um pronome possessivo e ele está no singular, a crase é facultativa. Agora, olha o macete. Se isso daqui tivesse no plural, tipo as suas mudanças, aí era obrigatório, meu a crase, ó. Porque diante de pronome possessivo feminino no plural, a crase é obrigatória. Obrigatória. Agora, Muniz, se ele está no singular, como esse caso aqui, ó, aí, meu amigo, é facultativo. Você pode ou não colocar. Fechou? Então, por isso que eu coloquei de outra cor, ó, de lilás. Para quê? Para vocês diferenciarem. Quando vocês verem o pronome possessivo, é sua, tua, você já sabe que é facultativo, se tiver no singular. Fechou? Beleza, Muniz. Muniz, espera aí, não esquece. Se tiver no plural, lá em cima, ó. Se tiver no plural, meu amigo, é obrigatório. Se tiver no singular, facultativo. Muniz, se tiver no plural, obrigatório. Muniz, se tiver no singular, facultativo. Muniz, se tiver no plural, obrigatório. Muniz, se tiver no singular, facultativa. Isso para pronome possessivo feminino, no singular, vai ser facultativa. Ok? Vamos lá. Eu fiz referência a uma mudança. Quem faz referência a. Muniz, tem crase? Tem não. Por quê? Porque um é artigo indefinido. Diante de artigos indefinidos, crase não há. Beleza? Eu fiz referência, quem faz referência a seguir. Ei, seguir é verbo. Seguir é verbo? É. Tem crase diante de verbo, pessoal? Diante de verbo, não há crase. Se tiver um verbo na frente, não vai ter crase. Se tiver um artigo indefinido na frente, não vai ter crase. Se tiver um pronome possessivo feminino singular, crase facultativa. Se tiver palavra feminina, vai ter crase. Juntou a preposição daqui com o as daqui, juntou, formou o godita, que o nosso godita é a crase. Muniz, eu fiz referência a projetos. Por que é que não tem crase? Porque projetos está no plural e aqui só tem no singular. Nesse caso, diante de palavras no plural, não teremos crase. Esses são os principais casos que nós podemos encontrar na prova. São os que mais caem. Leonardo, olha a pergunta do Leonardo. Professor, e se for um pronome possessivo masculino? Tem crase diante de palavras masculinas? Coloca aí. Se eu tenho um pronome possessivo masculino, é porque o substantivo é masculino. Pessoal, a crase é só para feminino, beleza? É só para feminino, beleza? Fechou? Ei, bora participar da aula, pessoal. Que é isso? Pessoal, vê uma aula dessa de revisão, peraí que eu tenho que começar do zero. Pô, vai lá começar do zero. Tá lá as aulas gravadas. Meu amigo, uma aula dessa é ouro. Você não encontra uma aula dessa velocidade em nenhum canto dessa face dessa terra do Brasil numa hora dessa. Bora lá. Isso aqui é o estudo reverso, pessoal. Quando eu criei essas frases, é porque eu tirei essas frases de questões. Eu já fiz todo o trabalho para vocês. O aluno fica perguntando, e aí, por que o senhor não deu os outros casos? É porque, meu amigo, eu resolvi 45 questões. Das 45 só tinha esses casos.
É lógico que eu vou colocar os casos mais específicos para vocês, pessoal. Beleza? Imagina se colocar na velocidade 3.0. Se já tá rápido assim, imagine na 2.0. Aí você não consegue nem estudar. Bora lá. Muniz, pronome relativo, será que cai na prova? Vamos lá, Erison. Tirar a sua última dúvida, tá? Irei à África. Quando é o nome de lugares, você faz a volta. Eu voltei da África ou é de África? Se for África, eu voltei da. Se você encaixar o da, tem crase. Se você encaixar o de, não tem. Por exemplo, você volta da Bahia ou de Bahia? Você volta da Bahia. Então, se encaixar o da, tem crase. Então, é irei à Bahia com crase. Irei a Roma. Faz a volta. Eu volto da Roma ou de Roma? Volto de. Então, irei a Roma sem crase. Essa é a ideia. Fechou? Agora, iremos nos pronomes relativos. Vamos lá. Muniz, será que isso aqui cai em prova? Cara, pronome relativo é a queridinho das bancas. Vamos lá. O que é o pronome relativo? Ele é um termo anafórico. E ele se refere a um substantivo. Aonde? O substantivo, ele é anterior. O pronome relativo vai estar bem aqui, ó. E ele se refere a um substantivo anteriormente falado. Resumindo, ele retoma alguma coisa falada anteriormente. Quer ver? Vamos primeiro identificar os pronomes, os principais pronomes relativos que a gente encontra em prova. O que, quando você substitui por o qual. Por exemplo, ó, Jesus, que foi um grande profeta, Jesus, o qual, né, foi um grande profeta. Os servidores que recebem bem e trabalham satisfeitos. Os servidores, os quais. Ou seja, troco por os quais, se der certo no que, é pronome relativo. A casa onde moro, onde retoma a casa. Então, onde ele vai retomar a ideia de lugar fixo. Um substantivo que seja um lugar. A casa cujo dono, cujo, na verdade, se refere à casa, porém concorda com o termo da frente, que é o dono. A casa cujo dono. O cujo é um pronome relativo que passa uma ideia de posse. Mas vamos retomar aqui, ó. Jesus, que foi um grande profeta. Acabei de identificar o pronome relativo. Você substitui por o qual, se der certo, ele retoma. Jesus é um pronome relativo. Mas tem alguns macetes que a gente tem que levar para a nossa prova. Observe que está entre vírgulas. Jesus, que foi um grande profeta, anunciou a paz. Essa oração que está entre vírgulas e ela é iniciada pelo um pronome relativo, ela é chamada de oração subordinada adjetiva. Opa, peraí. Ela está entre vírgulas? Tá. Se ela tiver entre vírgulas, ela é explicativa. Professor, e se ela não tiver entre vírgulas? Se ela não tiver entre vírgulas, ela é restritiva. Ah, então quer dizer que toda oração que inicia pelo um que é oração adjetiva, é, professor? É. Ah, Muniz, espera aí, que agora. Muniz, espera aí. Se eu estiver trabalhando com pronome relativo, essas orações adjetivas aí que você explicou, e se eu retirar a vírgula? Será que muda algum? Será que deixa a frase errada, gramaticalmente? Não. Se você retira a vírgula, sabe o que é que vai acontecer? Só vai mudar o sentido. Só vai mudar o sentido. E a gramática? Não tem nenhum erro gramatical. Retirar ou colocar a vírgula de uma oração adjetiva só muda o sentido. Ah, entendi.
Então, professor, quer dizer que todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva? É. Aí, se tiver entre vírgulas, é explicativa. Se tiver sem vírgulas, é restritiva. É isso aí. Olha essa outra. Os servidores que recebem bem trabalham satisfeitos. Os servidores, os quais retomou os servidores. Já sei que é pronome relativo, né, professor? Cadê a oração adjetiva? Tá bem aqui, ó. Que recebem bem. Então, é uma oração subordinada adjetiva, porque inicia por pronome relativo. Agora, peraí. Tem vírgula aqui? Tem não. Então, ela é restritiva. Ah, professor, agora eu entendi. Legal, tô entendendo, hein? Pois é, pronome relativo é isso. E de uma porrada só eu já tô dando vírgulas, já tô ensinando para vocês os casos das vírgulas e caso de concordância também aqui para vocês, relacionando com o pronome relativo. Beleza? Então ela é restritiva sem as vírgulas, ela é explicativa com as vírgulas. E o onde, Muniz? Eu utilizo quando mesmo, hein, macho? Hein, macho velho? O onde tu vai utilizar quando ele retoma a ideia de lugar fixo. Pô. Ó, a casa onde mora. Onde eu só posso utilizar retomando casa. E eu vou substituir ele por em que. Certo? Então, tu não pode colocar aqui a casa que mora. Não, a casa onde mora. Por quê? Porque ele retoma casa, uma ideia de lugar fixo. O pronome relativo que a gente utiliza para retomar lugares fixos é o onde, cara. E como ele retoma um lugar fixo, sintaticamente, o onde, ele funciona como adjunto adverbial de lugar. Certo? E o cujo, Muniz? O cujo, ele passa uma ideia de posse, ó. A casa cujo dono vendeu. O dono da casa. Ó, o dono da casa. O dono da casa. Ó, não é ideia de posse? É, ideia de posse, o dono da casa. Então, cujo, ele concorda com o termo da frente, que é o dono, ó, que está no masculino, por isso que ele fica cujo no masculino, existe cuja também, só que ele retoma casa. Então, o cujo, ele tem uma particularidade. Ele retoma o termo anterior, porém ele concorda com o da frente. Ó, Muniz, eu posso empregar um artigo aqui na frente do cujo? A casa cujo o dono. Eu posso empregar artigo quando eu emprego o pronome relativo cujo? Não. Não se emprega artigo quando na frente do pronome relativo cujo. Beleza? Fechou? Pode não, pode não, pode não. Ok, encerramos os pronomes relativos. Só vou pedir para vocês tomar cuidado na seguinte situação. Por favor. Eu estudei a matéria que tanto precisava. Cuidado. Vamos lá. Eu estudei a matéria a qual? A qual? Retomou quem? A matéria. Certo. Muniz, toda vida que você estiver trabalhando, toda vida que você estiver trabalhando com o pronome relativo, você tem que olhar o verbo da frente dele. Se o verbo da frente dele exige preposição. Porque se ele exigir preposição, o que é que você tem que entender? Onde é que você vai colocar essa preposição? Atrás do quê? Ó, quem precisa, precisa de. Cadê o de? A gente vai colocar bem aqui, ó. Eu estudei a matéria de que tanto precisava. Internet caiu? Eu estudei a matéria de que tanto precisava. Então, o de, ele vem da regência do verbo daqui da frente. Cuidado com isso daqui. Cuidado, isso aqui é um macete, isso aqui cai em prova, é a queridinha dos caras que elaboram as questões de prova. Pegou o pronome relativo, olha se o verbo da frente exige uma preposição. Vamos voltar aqui. Ó,
Quem anuncia, anuncia algo. Aqui não precisa. Quem recebe, recebe algo. Aqui não precisa. Ah, beleza. Isso aqui só acontece com o que, tá, pessoal? Aqui, ó. O onde ele não, nunca vai. No caso do onde, a gente não precisa colocar essa preposição. Eu estudei a matéria de que tanto precisava. Eu estudei a matéria da qual, ó. Pega o de, soma com a qual, dá o da qual. Fechou? Tá aí. Esse é o famoso macete. Beleza? Bora partindo? Bora. Vamos relembrar os tempos e modos verbais, meus alunos. O tão difícil que é tão fácil os modos e tempos verbais. Vou relembrar só alguns, para a gente não esquecer da nossa prova. Tivemos uma aula só de tempos e modos verbais. Aula excelente lá no Português do Zero. Bora lá? Vamos primeiro sublinhar os verbos. Cadê os verbos aqui, Muniz? Eu jogo, eu joguei, eu jogava, eu tinha jogado, eu jogarei, eu jogaria, se eu jogasse e jogue. Cada verbo desse tem um tempo e um modo. Vamos lá? Ó, eu jogo bola. Qual o tempo desse verbo? Eu jogo é presente. Quando presente de qual modo? Do indicativo. Por que indicativo? Vamos lá. O indicativo é o modo que indica o quê? Certeza, é uma afirmação. Eu estou afirmando, eu jogo bola. Estou indicando que eu jogo bola. Então é um presente. Aqui o tempo é presente e o modo é indicativo. Eu joguei. Opa, isso aqui é passado. Eu joguei, uma ação passada, ó. Pretérito. Agora presta atenção. Existe uma diferença de eu falar eu joguei para eu jogava. Existe? Existe. Os dois estão no passado, porém tem uma diferença. Eu joguei é uma ação concluída, é uma coisa que eu fiz no passado. Pretérito perfeito. De qual modo? Do indicativo, porque você está indicando uma coisa certa que você fez. Pretérito perfeito do indicativo. Olha aí. Ação concluída, meu garoto. Eu joguei. O que é uma ação não concluída? É uma coisa que eu fiz no passado e eu não sei se eu terminei de fazer ela. Uma coisa que não foi concluída. Quer ver? Ó? Eu jogava. Bom, eu vi que tu jogava, mas eu não sei se tu terminou de jogar. Então, eu jogava é passado, é pretérito. Mas é perfeito? É não, meu amigão. Ele é imperfeito. De qual modo? Do modo indicativo, que eu estou indicando, eu estou afirmando. Eu tinha jogado. Eu tinha jogado. Eu havia jogado. Ou eu jogara. Jogara. Eu tinha jogado. Eu havia jogado. Ou eu jogara. Isso aqui é o pretérito. Mais que perfeito. De qual modo? Do indicativo. Próximo. Eu jogarei. É futuro. É futuro, ó. Futuro de quê? De qual modo? Futuro do presente. De qual modo? Do indicativo. Se eu falar, eu jogaria. É futuro? É futuro. Porém, tem um pouquinho de pretérito. Ó. Futuro do pretérito. Essa terminação iria no futuro é pretérito, viu? Futuro do pretérito. De qual modo? Do modo indicativo.
Se eu jogasse. Opa, não é uma afirmação, é uma possibilidade. Quando indica possibilidade, já muda o modo, ele já é modo subjuntivo. Então, quando você tem uma frase, um se condicional e esse verbozinho aqui, ó, com esses dois S's aqui, se eu jogasse, aqui é o modo subjuntivo. Lembrando, se iniciar com se, é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. No modo subjuntivo só tem um pretérito imperfeito dos pretéritos, tá? Jogue bola. Aqui eu tô dando uma ordem, meu amigo. Jogue bola. Ordem. Qual é o modo que indica ordem? É o modo imperativo. Não esqueçam do modo imperativo. Modo que indica ordem. Os verbos no imperativo geralmente são utilizados em textos de linguagens tipo de tipologia o quê, professor? Injuntiva, né? Presente em textos injuntivos, instrucionais. Lave a mão, faça isso, faça tipo receita de bolo. Você utiliza esses verbos no imperativo nesses tipos de texto, tá? Fechou? Então a gente relembrou aqui os principais tempos e modos verbais que podem cair na prova de vocês. Já deixo aí um asterisco também no pretérito mais que perfeito. Nas suas formas compostas, eu tinha jogado, a mesma coisa de falar que havia jogado, ou jogara, tá bom? Não esqueçam desse detalhe. Ok, ok. Iremos entrar nas orações substantivas e conjunções integrantes agora. Lembrando, quem são as conjunções integrantes? É quando a gente tem o que e o se. Quando a gente consegue substituir eles por isso. Fechou? Ó, é necessário que o brasileiro estude mais. É necessário isso. Se dá para substituir o que por isso, já pode marcar esse que como conjunção integrante. Diferentemente do pronome relativo, que ele inicia orações adjetivas, o que como conjunção integrante, ele vai iniciar orações substantivas. Então, a oração que o que iniciou ó, é uma oração subordinada substantiva. Muniz, é necessário isso. Isso é necessário. Ei, o senhor falou que esse isso aqui funciona como o quê, Muniz? Como sujeito. É necessário isso. Isso é necessário. Então, aqui é a oração subordinada substantiva. Subjetiva. Ah, professor. Então, é necessário isso. Toda vez que a gente substitui o que por isso, ele funciona como conjunção integrante. E as conjunções integrantes iniciam orações subordinadas substantivas. No caso aqui, essa oração aqui, ela funciona como sujeito, né? Sujeito oracional, como a gente viu no exemplo passado. Esse verbo é o é, sempre na terceira pessoa do singular, porque nesse caso, que o brasileiro estuda mais, é um sujeito oracional e ele funciona como sujeito. Isso é necessário. Próxima frase. O ideal é isso. Olá. O ideal é isso. O ideal é isso. O que é esse isso? Que o brasileiro estude mais. Deu para substituir por isso? Deu. Então aqui é uma oração subordinada substantiva. É, professor. É. Oração subordinada substantiva. Professor, mas espera aí. O ideal é isso. Ó, o que é isso? O ideal. É, professor? É. O ideal é isso. Muniz, é um verbo de ligação, certo?
O ideal é isso. Então, nesse caso, o ideal é isso. Nesse caso, esse isso está funcionando como o quê? Predicativo do sujeito. Porque o é um verbo de ligação. Verbo de ligação depois dele tem que predicativo do sujeito. Então, aqui, essa frase aqui é uma oração subordinada substantiva predicativa, porque essa oração funciona como predicado do sujeito. Oração subordinada substantiva predicativa. Então, resumindo, substituir o que por isso, ele é conjunção integrante. O se também, ó. Não sei se a política vai mudar a educação. Não sei isso. Pronto, deu para substituir por isso, já era. Conjunção integrante. Mas toda conjunção integrante inicia a oração subordinada substantiva, né? Então coloca aqui, oração subordinada substantiva. Professor, não sei isso. Escreve aqui. Não sei isso. Quem sabe, sabe algo. Sabe o quê? Sabe isso. Opa, isso aqui é um verbo transitivo direto. E aqui só pode ser um objeto direto. Então, é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Então, eu coloquei os principais casos das conjunções integrantes, quando ela funciona como objetivo direta, quando ela funciona como predicativa e quando ela funciona como sujeito. Beleza? Então, como vocês vão assistir essa aula de novo, vocês vão assistir 15 vezes só nessa parte que eu dei aqui para vocês, tá? Vamos aqui partindo? Agora chegou a melhor hora, né, professor? É a hora de classificar as orações coordenadas e as orações subordinadas. Vamos lá? Bora lá, professor. Eu destaquei em vermelho e eu quero que vocês me ajudem a identificar se ela é aditiva, se ela é adversativa, se ela é alternativa, se ela é explicativa ou se ela é conclusiva. Vamos lá? O advogado fez um péssimo trabalho e cobrou caro. Olha aí, o advogado fez um péssimo trabalho e cobrou caro. Ou seja, ele está adicionando informações. Então, aqui, esse I é uma conjunção aditiva. Aqui é uma oração coordenada, né? Sindética aditiva. Então, ela é aditiva. Fechou? Vamos aqui a próxima. É claro que o definitivo da ciência é transitório, vírgula, e não por deficiência da ciência. Muniz, esse é o quê? É aditivo, né? Porque o senhor colocou aqui na frente que é aditivo. Acho legal que o aluno dentro da sala de aula, aí ele fica assim, e o professor colocou, fica mordendo a unha, né? E fica dizendo, não, professor, eu acho que é aditivo, porque o senhor falou que também na outra era aditivo, né? Cuidado! Olá! É claro que o definitivo da ciência é transitório. Porém, mas, contudo, todavia, não obstante, entretanto, isso daqui é adversativo. É claro que o definitivo da ciência é transitório, porém, não por deficiência da ciência. Mas não é por deficiência da ciência. Quando você tem um i e ele tem uma vírgula antes, esse cara vai ser uma conjunção adversativa. Ou seja, essa oração que ele iniciou aqui, ó, é chamada de quê? Anote aí. Oração coordenada
Sindética. Sindético o quê? Adversativa. Ah, professor, que legal, tô gostando. Cuidado, quando o i tiver acompanhado dessa vírgula aqui, ele tem bizu de ser adversativo. Ó. Aquele você pode trocar por porém, mas, contudo, todavia, não obstante, entretanto. Porém, se você perceber que não tem vírgula e ele está dando uma ideia de soma, ó, o advogado fez um péssimo trabalho e acabou também cobrando caro. Eu adicionei informações. Agora, se eu falar uma coisa que dá ideia de oposição, por exemplo, é claro que o definitivo da ciência é transitório, porém, meu amigo, não é por conta da deficiência da ciência. Então, ó, oposição. Nesse caso, ele é uma conjunção adversativa, tá? É um bom livro, porém, mas, contudo, porém, não obstante, todavia, custa caro. Então, aqui é a conjunção adversativa. Oração, que o mais vai iniciar, ó, coordenada, sindética, adversativa. Próxima. É um bom livro. Entretanto, custa caro. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, entretanto, é adversativo também, ó. Então, aqui, oração coordenada que sindética adversativa. Ah, professor, entretanto, também faz parte das conjunções adversativas, né? Isso. Vamos na próxima? Você estudou, portanto, será aprovado. Ou seja, logo será aprovado, portanto, será aprovado. Isso aqui passa uma ideia de conclusão. Então, é uma oração, ai meu Deus, coordenada, repete, 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 sindética, conclusiva. Certo? Acabamos de classificar essas três frases. Fechou? Então, portanto, é uma conjunção conclusiva, entretanto, é uma conjunção adversativa, mas é uma conjunção adversativa. Cuidado com esse i aqui que tem a vírgula antes. É adversativo e esse i é aditivo. Cuidado nas conjunções aditivas com o mas, pontinho, 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 também, que é aditivo, e com o e pontinho, 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 e nem. O e nem é aditivo e o mais também é aditivo. Cuidado com isso aqui, que isso aqui pode cair na prova de vocês. Mas também e o e nem, ok? Bora partindo? Bora. Vamos entrar em alguns exemplos e classificar as orações subordinadas. As subordinadas é o que a gente vai aprender a classificar agora nessa questão. Vamos lá? Presta atenção. O pai chorou porque o filho nasceu. O pai chorou uma vez que o filho nasceu. Já que o filho nasceu. Aqui é causal. Então, porque é uma conjunção causal, tá dando a causa. O pai chorou porque o filho nasceu. Quando é uma conjunção causal, ela inicia uma oração subordinada, adverbial, causal. Próxima. Ela comeu tanto que passou mal. Ela comeu tanto que qual foi a consequência que ela passou mal. Então, aqui é uma conjunção consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva.
Muito bem, Felipe. O Felipe disse, professor, e se for um por mais um verbo no infinitivo? Se for um por mais um verbo no infinitivo, é uma oração reduzida causal. Perfeito. Foi o bizu que eu passei para vocês, né? Ó, por mais verbo no infinitivo, a oração é causal. Isso aqui é um bizu para vocês identificarem dentro das orações reduzidas se ela, qual é a ideia que ela está repassando. Se é causa, se é finalidade, se é tempo. Entendeu? Perfeito, viu, Felipe? É isso aí. Por mais verbo no infinitivo, a ideia de causa. Fechou? Tanto que, ora, ele comeu tanto que qual foi a consequência? Que passou mal. Então, oração consecutiva. Vamos lá. Próxima. É impossível acreditar em suas palavras, embora, ainda que, conquanto, embora, ainda que, conquanto, mesmo que. Tudo isso aqui é conjunção concessiva. Então, o embora inicia uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Próxima. Se o aluno reorganizar os estudos, a aprovação chegará em breve. Se, somente se. Aqui é uma o quê? Condição. Então, o se é uma condição condicional. Ela inicia uma oração subordinada, adverbial, condicional. Essa vírgula é obrigatória, porque ela está deslocada. Fechou? É isso aí. Se é condicional. Se o aluno reorganizar, caso o aluno reorganize, então, nesse caso, é uma oração subordinada adverbial condicional. Então, só relembrando as principais conjunções que a gente trabalhou aqui, o porquê causal, você pode substituir por uma vez que ou já que, o tanto que, ó, tão, tanto e tamanho precedido de que, tanto que, tamanho que, tão que é consecutivo. O embora, o ainda que, o conquanto, o mesmo que é conjunções concessivas. O se e o caso são conjunções condicionais. Vamos aqui para mais frases para a gente classificar. Quando o aluno reorganizar os estudos, quando aqui é tempo, oração subordinada, adverbial, temporal. Fechou? Muniz, essa vírgula é obrigatória, porque ela está deslocada. Próxima. O enfermeiro foi mais eficiente do que, mais do que. Oração o quê, hein, Muniz, aí? Oração subordinada. Opa, deixa eu consertar aqui. Oração subordinada, adverbial, comparativa. Lembrando que esse do não precisa estar aqui. Se eu retirar esse do, continua fazendo tranquilamente dentro das normas gramaticais. O do, ele pode ser retirado. Eu posso falar, o enfermeiro foi mais eficiente que o médico. Eu poderia retirar esse do tranquilamente, tá? Próximo. Segundo pesquisas, ou seja, conforme, consoante pesquisas, segundo pesquisas, o segundo, ele está iniciando uma oração subordinada, adverbial, conformativa. Fechou? Conformativa. Vamos lá. Os policiais trabalham para que a segurança seja mantida. Os policiais trabalham para que? Ideia de finalidade.
Os policiais trabalham para quê? Então, aqui é uma oração subordinada adverbial final, ou seja, ideia de finalidade. Fechou? Então, vocês podem encontrar, se deparar com essas frases na prova de vocês e é decorar essas conjunçõezinhas aqui que pode estar caindo na prova de vocês. Fechou, pessoal? Tranquilo? Bora lá? Vamos lá. Eu coloquei aqui alguns exemplos de orações reduzidas, tá? Essas orações reduzidas é o seguinte. Tem um bisuzinho. Por exemplo, por mais verbo no infinitivo. Ao mais verbo no infinitivo. Para mais verbo no infinitivo. Toda vida que acontecer isso, ó, se for por mais infinitivo, é causa. Ao mais infinitivo, é tempo. Para mais infinitivo, é finalidade. Vamos lá? Eu não passei por estudar pouco. Ou seja, tudo isso daqui, ó, é reduzida. Já coloca na sua cabeça, é reduzida. Decora, ó, é reduzida. Por, ao e para mais infinitivo. Então, como é que você vai fazer? Eu não passei por estudar pouco. Ou seja, eu não passei por causa que eu estudei pouco. Então, aqui, como é que você classifica? Oração subordinada adverbial. Por é causa, né? Então, você bota causal reduzida. O verbo está no infinitivo? Tal. Reduzida de infinitivo. Rapa, que negócio grande. Mas é fácil você montar. Você monta até aqui, ó. Você sabe montar até aqui, ó. Oração subordinada adverbial causal. Eu tenho certeza que você vai saber. Só que para ficar mais bonito ainda, como tu identificou que tem um por mais um infinitivo, aí você vai colocar só reduzida de infinitivo. Não tem nada de difícil nisso aqui. Pessoal que coloca na cabeça de vocês que isso aqui é difícil. Não é. Não é. Quer ver a outra? Ó? Eu fiquei doente ao comer. Ora, ao mais infinitivo dá a ideia de quê? De tempo. Ó, classifica a oração. Oração subordinada adverbial temporal, logicamente, né? Temporal. Temporal. Agora você vai escrever lá do lado, ó. Reduzida de infinitivo. Pronto. E a próxima, professor? Para mais comprar. Para mais verbo no infinitivo, ideia de finalidade. Quer ver? Classifica. Eu viajei para comprar aquele carro. Eu viajei para que comprasse aquele carro. Oração subordinada adverbial. Opa, é final, né? É final. Agora coloque em vermelho. Reduzida de infinitivo. Pronto. Pronto, pessoal. Qual a dificuldade? Qual é o bicho-papão? Só decorar o ao mais comer, o por mais verbo no infinitivo e o para mais algum verbo no infinitivo. Já resumi a vida de vocês em quase 90%. Fechou? Muniz, me diga uma coisa. E a voz passiva e voz ativa? Sustenta. Essa é fácil. Os senadores aprovaram a nova lei. Sujeito, verbo, complemento. Voz ativa. Os senadores aprovaram a nova lei. Voz ativa. Como é que o senhor transpõe para a voz passiva? Só inverte, ó. A nova lei
foi aprovada por quem? Pelos senadores. Quem era complemento lá na voz ativa, vem para cá, e quem era sujeito na voz ativa, vem para cá. Ó. Tá vendo a inversão? Ó. Ó lá. Deixa de ser um verbo, passa a ser dois. Ó. Os senadores aprovaram a nova lei. A nova lei foi aprovada pelos senadores. Quando você faz isso, agora passa a ser voz passiva. Muniz, dá para a gente diminuir mais ainda essa frase? Dá. Quer ver? A nova lei foi aprovada pelos senadores. Quando você vai diminuir mais ainda, você esquece esse termozinho aqui no final, ó, da inversão, e deixa só esses dois, ó. A nova lei foi aprovada pelos senadores. Aprovou-se a nova lei. Aí você coloca quem? Um se. Professor, só foi só comprimindo, foi? Foi. Voz ativa? Os senadores aprovaram a nova lei. Bota para passiva. A nova lei foi aprovada pelos senadores. Diminui mais ainda, esquece o pelos senadores e fica só o quê? Aprovou-se, coloca o se, a nova lei. Continua sendo voz passiva. Qual a diferença da de cima para de baixo? A de cima tem uma locução adverbial, ó. Ela é maior. Então ela é analítica. E a de baixo ela é menor e tem a presença do si. Então ela é sintética. Ah, e esse si é partícula apacivadora. Isso é voz passiva e voz ativa. Voz ativa, sujeito, verbo e complemento. Coloca na passiva, inverte. Os senadores aprovaram a nova lei, inverte. A nova lei foi aprovada pelos senadores. Diminui mais ainda, aprovou-se a nova lei. Quando você diminui mais ainda, você coloca o se. Dá para inverter, professor? Dá. Aprovou-se a nova lei. A nova lei foi aprovada. Então, você consegue fazer essa inversão. Ó. A nova lei foi aprovada. Isso é voz passiva. Fechou? Estamos quase finalizando. Sustentar. Isso. Sintética é curta. Vamos relembrar as principais funções do se? Vamos. Ó, falta bem pouquinho, ó. Falta só 2 slides. Olha aí. Pra gente fechar essa aula que foi show. Depois vocês revisam de novo. Vamos lá. Sustenta. Vamos aqui relembrar as principais funções do se? Bora. Demoliu-se aquele prédio. Inverte. Aquele prédio foi demolido. Deu para inverter? Deu. Qual é a função do se? PA. Partícula apacivadora. Ah, professor, então a função do se é partícula passivadora. Próxima. Demoliram-se aqueles prédios. Dá para inverter? Aqueles prédios foram demolidos. Opa, deu para inverter? Deu. Isso aqui é partícula apacivadora. É a primeira função que a gente vai trabalhar hoje. O si como PA, partícula apacivadora. Próxima. Enviam-se cartas aos leitores. Cartas aos leitores são enviadas. Deu para inverter, ó? Cartas aos leitores são enviadas. Então aqui também é partícula apacivadora. Próxima. Precisa-se de funcionários. De funcionários são precisados. Não dá para inverter. Quem está precisando? Não sei. A frase não me traz a pessoa que está querendo.
Se a frase não me traz, isso aqui só pode ser o quê, Muniz? Sujeito indeterminado. Se é sujeito indeterminado, qual é a função do se? Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, qual é a função do se? Índice de indeterminação do sujeito. Próximo. Caminha-se bastante na orla do lago Paranoá. Caminha-se bastante na orla do lago Paranoá. E aí? Quem caminha? Não sei. Quem caminha? Caminha. É um verbo intransitivo. Ora, se é o verbo intransitivo, tu sabe quem é que está caminhando? Não sei quem está caminhando. É sujeito indeterminado. Se é sujeito indeterminado, qual é a função do se? Vai. Índice de indeterminação do sujeito. Acabou. Não sei quem está caminhando. S feliz no Brasil. Quem é feliz? S feliz no Brasil. Quem? Quem é feliz? A frase deu? A pessoa que é feliz? Não deu. Índice de indeterminação do sujeito. Então, cuidado nas principais funções do se. Ok? Para a gente finalizar, vamos finalizar com os pronomes oblíquos. Quando eles funcionam como objeto direto e quando eles vão funcionar como objeto indireto. Ele explicou toda a tarefa àqueles alunos. Quem explica, explica algo, explica toda a tarefa a alguém, aqueles alunos. Estamos diante, pessoal, de um verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? É aquele verbo que exige dois complementos. Dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Porém, quem é que pode funcionar como objeto direto? O o a, o os e o as. Quem é que funciona como objeto indireto, você pode substituir pelo li ou pelo lis. Quer ver? Vamos trocar toda a tarefa e colocar um a, ó. Ele explicou-a àqueles alunos. O a retoma quem? Toda a tarefa. Quem explica, explica algo. O algo seria o a, que está substituindo toda a tarefa, aqueles alunos. Então, o a continua sendo um objeto direto, ele só está substituindo toda a tarefa, e aqueles alunos funcionam como objeto indireto. Professor, vamos colocar agora o objeto indireto. Bom, se você for substituir o objeto indireto, você tem que colocar o lis, ou li. Ele explicou-lhes toda a tarefa. Quem explica, explica algo, seria toda a tarefa, objeto direto, a alguém, aqueles alunos que eu acabei substituindo pelo lis, que vai continuar sendo objeto indireto. Então, os pronomes oblíquos, pessoal, eles podem substituir aqueles substantivos, tá? Então, o a ou o eu substituo quando for um objeto direto e o lis eu utilizo para substituições de objeto indireto, tá? Pessoal, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela vai ficar gravada para você fazer as suas revisões, tá? Hoje nós demos aí muita coisa em apenas 2 horas de aula, beleza? Revisamos tudo que nós estudamos até agora. Lembrando que a próxima aula a gente vai continuar com os assuntos da teoria, tá? Próxima aula iremos estudar um outro assunto chamado orações reduzidas, tá? Para a próxima segunda-feira. Tranquilo?